Nascido Gaston d'Orléans, o Conde D parecia tudo, menos um candidato à guerra. Um aristocrata europeu, neto de reis franceses, e comedidamente liberal. Mas foi ele, o genro de Dom Pedro II, quem assumiu o comando das tropas brasileiras, nos momentos mais violentos da Guerra do Paraguai. Como esse estrangeiro, se tornou figura-chave em nossa história. Ao lado da princesa Isabel, Gaston chegou ao Brasil, como parte de um arranjo dinástico. Educado, culto e profundamente católico, causava uma impressão distinta nos salões da corte. Mas, fora das festas e retratos oficiais, a imagem do Conde D seria marcada por acusações de crueldade, ambição e autoritarismo. Afinal, quem ele realmente foi? Entre generais brasileiros, sua liderança causava incômodo. Entre os inimigos, temor. Ao mesmo tempo que escrevia cartas amorosas à esposa, comandava batalhas brutais, contra um inimigo quase derrotado. Para alguns, ele selou a vitória na guerra. Para outros, massacrou o que restava do Paraguai, por vaidade pessoal. Este vídeo vai explorar a trajetória complexa de Gaston d'Orléans, da glória nos campos de batalha, ao exílio amargo na França republicana. Um herói do Império, ou um estrangeiro oportunista? Vamos percorrer os caminhos da sua ascensão e queda, com equilíbrio, contexto histórico e sem paixões ideológicas. Quando chegou ao Brasil em 1864, para se casar com a princesa Isabel, Gaston tinha apenas 22 anos. A escolha dividiu a corte, parte da elite esperava um consorte mais brasileiro, mas Dom Pedro II acreditava que um nobre europeu daria prestígio à monarquia. Gaston não falava português, mas se adaptou rapidamente. O jovem príncipe francês se mostrava educado, reservado e disciplinado. Era católico praticante e mantinha bons hábitos, o que agradava a família imperial. No entanto, sua postura austera e seu temperamento direto causavam certo desconforto entre os cortesãos brasileiros, acostumados à cordialidade mais leve de Dom Pedro II. Com o agravamento da Guerra do Paraguai, o Conde D se ofereceu para servir. Em 1869, com a saúde do Duque de Caxias abalada, Gaston foi nomeado comandante-chefe das forças aliadas. Era um gesto de confiança do imperador, mas também uma responsabilidade imensa, liderar soldados em um conflito desgastante e já impopular. Sua atuação no comando foi marcada por disciplina rígida e ofensivas agressivas. Muitos oficiais brasileiros questionaram sua autoridade e métodos. O Conde D impôs marchas forçadas, punições severas e estratégias consideradas cruéis, como o cerco a Cerro Corá, onde Solano Lopes seria morto. A vitória veio, mas o custo humano foi imenso. A vitória final sobre Solano Lopes, em 1º de março de 1870, consolidou o Conde D como figura central no desfecho da Guerra do Paraguai. Para muitos, ele era o herói que selou a paz. Para outros, foi um comandante implacável, movido mais por glória pessoal do que por senso estratégico. Acusações de crueldade começaram a surgir ainda durante a campanha. Alguns relatos apontam que o conde ordenou execuções sumárias e não demonstrou clemência, mesmo diante da rendição inimiga. Seus defensores alegam que tais medidas foram necessárias para encerrar uma guerra já longa, sangrenta e cruel por natureza. Mais tarde, críticos o acusariam de praticar uma espécie de genocídio seletivo, ao exterminar os últimos focos de resistência, incluindo jovens e idosos, sob a justificativa de neutralizar qualquer ameaça ao futuro da região. O episódio manchou sua imagem, especialmente no ambiente republicano, que se formava anos depois. A percepção pública foi igualmente dividida. Nos círculos monarquistas, o Conde D era visto como o braço forte da coroa, um líder que fez o que era preciso. Mas, para os republicanos, e para a nascente historiografia nacionalista, ele representava o estrangeiro frio e alheio ao sofrimento do povo latino-americano. Com o fim da guerra, o Conde D retornou ao Brasil como uma figura prestigiada no meio militar e político. Mas sua ascensão coincidiu com o declínio do Império. A oposição à monarquia crescia, e sua presença, como estrangeiro de origem francesa, passou a ser vista com desconfiança.
A relação dele com a política interna também foi conturbada. Embora nunca tenha ocupado um cargo formal no governo, sua influência sobre a princesa Isabel era evidente. Muitos o acusavam de manipular decisões políticas por meio dela, especialmente a abolição da escravidão, que, apesar de justa, não foi acompanhada de reformas que evitassem o colapso do regime. O golpe republicano de 1889 pegou a família imperial de surpresa. O Conde D tentou resistir e chegou a propor uma reação armada. Mas foi vencido pela realidade. O Brasil queria mudar, e o exército, que ele havia ajudado a fortalecer, já não era fiel à monarquia. Exilado com Isabel e os filhos, partiu sem jamais retornar. No exílio, seu papel político foi diminuindo, mas sua figura permaneceu controversa. Para os republicanos, ele era um símbolo do que deveria ser deixado para trás. Para os monarquistas, representava a esperança perdida de uma continuidade que não veio. Morreu em 1922, em Paris, leal ao Brasil, país republicano, que não o queria mais. O Conde D não foi um herói unânime, tampouco um vilão absoluto. Sua trajetória revela os dilemas de um período de transição profunda no Brasil. Do império à república, da escravidão à liberdade, da estabilidade à incerteza. Ele esteve no centro de tudo isso, como protagonista e, muitas vezes, alvo fácil. As críticas à sua atuação na Guerra do Paraguai, seu papel no governo e seu relacionamento com a princesa Isabel formam um mosaico de opiniões contraditórias. Foi acusado de crueldade, arrogância e de não compreender o Brasil, mas também foi reconhecido por sua coragem, disciplina e fidelidade ao país que o acolheu. A verdade é que Gastão de Orleans, o Conde D, foi uma figura complexa, que enfrentou circunstâncias igualmente complexas. Seu legado não pode ser reduzido a slogans. Ele deve ser analisado com os pés firmes nos fatos e com a prudência de quem reconhece as nuances da história. Em um tempo em que o Brasil se despedia da monarquia e abraçava uma nova ordem, o Conde D ficou como um símbolo do que foi e do que poderia ter sido. E hoje, ao revisitarmos sua história, talvez compreendamos melhor as escolhas que moldaram o país que somos. Deixe nos comentários qual tema você gostaria que fosse abordado no próximo vídeo. Inscreva-se agora no Terra de Santa Cruz e mergulhe na verdadeira história do Brasil. Aqui, você encontra vídeos inéditos, sempre com pesquisa séria e respeito à nossa história. Ative o sino e venha com a gente, aqui, no Terra de Santa Cruz.